Quando era pequena, a Jéssica queria ser professora de Geografia e o destino acabou a levá-la um pouco por todo o mundo, não para ensinar, mas sim para liderar. É angolana, nascida em Cuba, e a fidelidade já a levou a Cabo Verde, Espanha, França, Brasil, África do Sul, Moçambique e Portugal. O apelido vem de um país onde nunca viveu. Neste Volta ao Mundo com a Fidelidade estamos com Jéssica von Haff, team leader do Departamento de Marketing Internacional da Fidelidade. Olá, Jéssica. Olá, Filipe. No meio de tantos países e tantas culturas diferentes que viveu e experienciou, consegue eleger uma favorita? Uau! Nunca pensou nisso? Não, porque eu consigo ver as vantagens e os inconvenientes de todos os países onde eu estive. Não consigo apontar o dedo a um em específico e então também não tenho preferência por nenhum. Mas tenho mais... sinto-me mais à vontade com países nórdicos. Ok. Não obrigatoriamente onde tenha vivido. Certo. A Jéssica trabalha e dirige operações com profissionais um pouco por todo o mundo. Sim. De Macau ao Chile. Exatamente. Quais as nacionalidades mais fáceis de lidar e também aquelas com quem já aprendeu mais? Uau, ok. Então, eu acho que a nacionalidade com a qual aprendi mais foi sem dúvida com a chinesa. Porque aquela não tem tanto conhecimento e é onde vejo que talvez os países onde vivi tinham uma cultura mais semelhante, vamos dizer judaico-cristã, e na China algumas coisas que não funcionam de todo da mesma maneira. E então, não vou generalizar que os chineses são todos assim, mas nós vimos quando nós trabalhamos numa primeira leva de comunicação com Macau, tinha muitas cores, gostam muito de desenhos, muita informação num mesmo outdoor, enquanto nós gostamos muito de outdoor clean, uma fonte, exato. E nós era, como é que nós conseguimos aqui chegar ao meio termo? Então tive de aprender bastante à volta disso. Mas não vou dizer que é difícil, é só um desafio para que eles também não sintam, do outro lado eles não querem se adaptar a nós ou não sabem nada, certo. ou que o não saber nada pode ter sido verdade, mas a adaptação estava lá. Mais fácil de se trabalhar, diria que na América Latina há sobretudo com o Chile, eu vejo uma informalidade organizada. Isso é ótimo. A pessoa sente-se mais à vontade, exatamente, não é? Mas também sabemos que aquilo está muito organizado para se trabalhar num projeto, então eu gosto, porque a informalidade normalmente leva a algum caos, e lá eles conseguem combinar os dois. Informalidade organizada, vou decorar essa. Apesar de ter nascido em Cuba e ser trineta de um alemão, a Jéssica é angolana e foi em Angola que começou a aventura com a Fidelidade, certo? Exatamente. Em 2012. Como é que tudo aconteceu? Conte-nos essa história. Então, eu vivi em França 11 anos e cheguei a Angola em 2012. E então, quando eu saí de Angola, era um país em guerra. E Luanda era uma cidade de 600 mil habitantes, no qual dava para ir almoçar a casa depois, durante a escola. Era uma cidade muito tranquila. Quando voltei em 2012, era um país em paz, onde havia pequenos bairros, vou dizer, de estrutura colonial, baixinho, como se vê aqui em algumas cidades do Alentejo. Era tudo prédios gigantes e novas empresas internacionais. E muita gente já. E muita gente, 6 milhões. Meu Deus! Completamente diferente. E então senti um entusiasmo, vou conseguir trabalhar aqui. E com uma agência de recrutamento, havia essa vaga na Universal Seguros na época, que eu fazia parte já da Fidelidade, e fiz o processo de recrutamento e foi assim que entrei, em abril de 2012. Pedimos à Jéssica que escolhesse 5 coisas imprescindíveis para pôr na mochila de quem vai para fora trabalhar, e podemos começar pelo repelente de insetos. Jéssica, o que é que acontece a um colaborador da Fidelidade em Angola que se esqueça do repelente? Isso é um dos maiores choques culturais. Eu, como angolana, sempre aprendi como o sol poisa às 18 horas. É preciso fechar tudo às 18. Tudo é fechado às 18. E eu vi os meus colegas que tinham acabado de chegar de Portugal e ficavam a fumar nas varandas às 20 e algum tempo depois estavam todos picados. E mesmo com o fumo do cigarro, não? Sim. Não. O mosquito angolano é mutante, então aguenta inseticida, repelente, cigarro, tudo. Certo. E então eu vejo que é essencial
porque quando não se tem a cultura do horário, ali às 18 horas tudo termina. E até, por muitos motivos e também por causa dos mosquitos. Quando não se tem essa cultura, e até a cultura portuguesa pode ser de viver muito mais tarde. Sim, também acordamos mais tarde. É verdade. Porventura em Angola acordam às 6, não é? Sim. Isso é outro choque cultural em Angola, Portugal. Por mais que sejam países que falam o mesmo idioma, a questão dos horários é diferente e tem tudo a influência do sol também. Então sim, repelente é essencial e a partir das 18. Exato. Qual a melhor forma de um estrangeiro se adaptar ao mundo empresarial angolano, neste caso ao mundo da fidelidade? Eu diria que o mundo da fidelidade Angola é um mundo onde já convergem dois, uma cultura lusófona portuguesa e com a cultura angolana. A melhor forma de o fazer, há muita formalidade em Angola. É um ponto assente, é completamente diferente daquilo que já vemos numa cultura, sobretudo neste momento uma cultura europeia muito mais horizontal, vamos dizer assim. Em Angola é muito vertical, as chefias são tratadas de outra forma e também com muita distância. Eu diria para as pessoas não ficarem de pé atrás da maneira como as pessoas se vestem, por exemplo. Em Angola, os trabalhadores vestem-se muito bem para ir trabalhar. Põem muitas horas de esforço na roupa que levam. Mesmo que comecem a trabalhar às 6 da manhã. Sim, já saíram de casa pelo menos às 6, mas eles estão impecáveis do cabelo aos pés no trabalho. E que põe uma pressão, pode até colocar uma pressão, por exemplo, eu vivia em França, apesar de eu ser angolana, eu vivia em França, no qual há uma cultura de moda muito mais despojada, vamos dizer assim, muito na simplicidade, e Angola é all out. As pessoas são muito bonitas e fazem por estar muito bonitas permanentemente, e no trabalho também. E é adaptar-se a isso. Não sentir a pressão, não é? Ou fazer com que isso não seja impeditivo para progredir no local de trabalho, não é? Sim. E só mais uma coisa em Angola não há muita cultura de pedir a opinião durante a nossa educação. É uma cultura muito mais de a liderança ou da família, ou do professor, ou do chefe. E então pode haver também um choque de numa reunião pedir a opinião e talvez não receber resposta alguma, porque não é algo que é cultivado na sociedade, de pedir a opinião e as pessoas sentirem-se livres de o dizer. Então isso é também todo um trabalho. Mas dentro da fidelidade em Angola sentem que fazem por isso ou tentam que isso aconteça? Pode ser complicado quando durante 20, 30 anos somos educados de uma certa forma e depois alguém pergunta a nossa opinião. Podemos até naturalizar que vai haver uma retaliação ou então não há espaço para ti. Então é mesmo... Pode ser uma luta para a pessoa conseguir sentir-se à vontade até chegar aí. Ok. A Jéssica também nunca se esquece de pôr outra coisa na mochila, que é o Imodium. Porque aprendeu por experiência própria que alguma comida pode ser duvidosa. De todos os sítios por onde já viajou em trabalho, qual foi aquele que lhe deu mais dores de barriga? Não digo só no sentido literal da coisa, mas por ser se calhar mais difícil de trabalhar ou de estar nesse sítio. Eu diria que é mesmo Angola. Tenho uma amiga que diz que é preciso ter instinto para estar em Angola e é muito verdade. São coisas que não aprendemos num livro e são coisas que só aprendemos, como na prática, no Brasil, na marra mesmo. E então, por vezes, por exemplo, podemos estar num setting com tanta formalidade que nem sabemos a quem temos de nos dirigir primeiro e criar um faux pas completo de ter dado importância a alguém que afinal não tinha. Certo. É uma sociedade na qual todo mundo se conhece e então é muito fácil estar num evento de trabalho e no fim do dia a tua mãe diz: tiveste com não sei quem, que te viu quando eras pequena. Ok, ótimo. E então eu diria que é Angola. Certo, mesmo. Mas é Angola come-se bem. Em Angola come-se muito bem, mas Imodium. Ok, mas aconselho algum restaurante que toda a gente devia ir, daqueles que são a verdadeira comida angolana, mesmo que não sejam assim os mais turísticos? Então eu diria os da Ilha de Luanda. Tem algumas casotas lá na Ilha de Luanda, perto de pescadores, que vendem peixe que é grelhado na hora. Nós até podemos escolher o peixe para ele ser grelhado. Se não for na Ilha de Luanda, seria na cidade, no Maculusso, no La Vigia, que também é de peixe grelhado na hora. Demoram 2 a 3 horas a servir, mas Uau. É preciso ser paciente. Certo, a pessoa vai se entretendo com outra coisa. E não esquecer de levar o Imodium na mesma, é isso? Sim. Nunca se sabe. Mesmo. Há uma fase de adaptação no qual ele vai ser altamente necessário. A Jéssica diz que nos tempos livres gosta de ler e de escrever.
Agora eu quero que seja sincera. Ser team leader de um departamento internacional faz com que tenha tempo para ler e escrever tanto quanto queria. Sim, e recentemente apaguei a minha conta de Instagram, porque dei conta que eu passava lá muitas horas, não obrigatoriamente a postar, mas a ver o conteúdo A ver de outras os dos outros. o que dava facilmente 1 a 2 horas por dia que uso para ler. Então vamos pegar no livro que também trouxe na mochila. É o que está a ler agora ou já leu e é simplesmente um livro que eu gosto muito? Já li e fazia sentido para hoje. Ok, o que é que temos aí? Pepetela, O Desejo de Kianda. Sim. É o que é esse livro? Quando eu estava a pensar, penso na cultura angolana, os nossos autores não são assim tão conhecidos, o Pepe Tela é muito conhecido, ou Água Lusa. Sim. E este livro eu li este ano e é um livro muito curto e eu lembro-me de passar trechos deste livro quase inteiro à minha família. Porque é um livro dos anos 90, no qual o Pepe Tela diz como é que vai ser a sociedade nos anos 2000. E adivinha? Há coisas que ele descreveu aqui que efetivamente aconteceram. Mostra uma Angola dos anos 90 que explica muito bem porque é que a nossa sociedade é como é hoje. Era uma sociedade que tinha acabado de sair da guerra colonial, mas estava numa guerra civil, no qual havia muitas forças partidárias. E há um twist na maneira de escrever dos autores angolanos que eu acho que é muito difícil de captar. As frases têm... Eles escrevem como falam e às vezes eu fico, se alguém não tiver essa cultura angolana... É isso que eu ia perguntar. Eu que não sou angolana vou ler e possivelmente vão-me escapar imensas referências. Eu acho que sim. E ao mesmo tempo acho que pode ser isso que faz uma dança, uma ginga diferente na maneira de escrever. E então pensei neste livro, que eu acho que pode ser um bom livro só para entender um bocadinho da história e eu acho que isso é importante antes de nos mudarmos para um país. Talvez aquilo que somos hoje não explica tudo, e então é preciso voltar andar para trás. Sim. Então fica a sugestão, pode só mostrar para a câmara, que assim ficamos todos a saber. Que conselho daria a um colaborador da Fidelidade, para além de ler o livro do Pepe Tela, que pondere trabalhar no estrangeiro, não só em Luanda, mas em qualquer sítio do mundo? Aquilo que referi de ler, só ter alguma referência cultural fora aquilo que está nas notícias. E eu acho que às vezes é importante descartarmos das notícias, porque pode explicar um problema pontual. E de um ponto de vista muito, muito fechado, não é? Muito próprio. Ou sensacionalista. As pessoas falam muito, a Angola é muito violento e eu não tenho a mesma percepção, mas foi preciso eu viver lá para também mudar. Ter essa percepção. E outra coisa, ter a abertura, por exemplo, durante as férias ou durante os feriados, não fazer tudo para voltar ao país de origem de férias, talvez passar férias localmente. Para perceber como é que a população local, a cultura acontece também nessas alturas, não é? De lazer. Porque Angola, a minha família não é de Luanda, nós vivemos em Luanda, mas somos de outras províncias, é uma mistura de outras províncias. E Angola é absolutamente linda. Luanda não é, pronto, vou dizer. Desculpem, Luanda não é bonito. Mas tudo à volta, temos Benguela, Malange, Uambo, que são cidades na qual estão muito despovoadas. As pessoas foram para Luanda durante a guerra e para viver. E que merecem a visita para conhecer melhor quem nós somos. Outro dos objetos que a Jéssica enfiou na mala foi o mapa de Angola. Porquê? Então... Porque não gosta de usar GPS. Não é uma questão de não gostar de usar GPS, é porque em Angola nem sempre há rede. E então, já que eu ainda há pouco estava a dizer que incentiva o passeio fora de Luanda, então mais vale ter um mapa. O mapa vai estar desatualizado, porque é só passar um ano que se cria uma estrada ou que a estrada deixa de existir. Certo. Mas por vezes não há internet, e então vale a pena ter um mapa. Muito bem, é preciso saber lê-lo também, não é? Sim. E saber para onde vai a seguir é importante, ou a Jéssica gosta de ser surpreendida? Em Angola tudo é uma questão logística, então temos de saber para onde é que vamos. Partir à aventura podemos depois não saber onde é que podemos ficar, então mais vale haver algum planeamento, porque
vai acontecer algo que vai sair do planeamento. Okay. Então não Então mais vale ter um planeamento. Sim. Ou vários. Não é preciso partir à aventura e procurar a aventura, que a aventura chega vai a nós acontecer naturalmente. Em Angola. Sim, é impossível isso não acontecer. Que não aconteça. A Jéssica viveu no Brasil, como disse há pouco, África do Sul, Portugal agora. Os 3 países têm ligações históricas importantes e fortes com Angola. Como é que foi a adaptação a cada um deles? O que é que lhe custou mais em cada um deles? Podemos começar com o Brasil. Ok. Angola e Brasil são países considerados irmãos. A cultura brasileira em Angola é muito forte. Eu vi todas as novelas dos anos 90. Sim. Na minha família celebrávamos o Senna, a equipa do Brasil, sim, na Copa do Mundo, certo. no Mundial de Futebol. Então mais ainda do que Portugal. Sim. Ok. Mas nos anos 90 eu percebo, Portugal não estava tão bem. Sim, mas eu acho que mesmo até mesmo hoje, agora. porque o Brasil não colonizou Angola, então consideram que são povos ambos amigos, colonizados, então certo. Irmãos mesmo. E não há um ressentimento histórico, são 2 países considerados irmãos. Então foi uma adaptação que não foi assim tão difícil, sendo que não fiquei muito tempo no Brasil, foi quando a guerra começou em Luanda, em 92, e então a minha família estava à procura de onde é que íamos viver durante esse período e só ficamos 3 meses no Brasil. Mas lembro que foi impactante, eu era nova e lembro muito bem dessa época. E a África do Sul, como foi? A África do Sul foi muito interessante. Eu comecei a ir à África do Sul a partir de 95, alguns anos depois do Apartheid terminar. Nós vivíamos em Angola, mas o meu pai decidiu ir viver na África do Sul porque tinha oportunidades de negócio, então eu estava sempre entre os 2 países. Mas durante toda a minha infância, no meu passaporte estava escrito válido para todos os países do mundo, menos a África do Sul. E só foi em 94, 95 que isso foi retirado e então que começamos a ir. E eu lembro-me como é que as pessoas olhavam para mim. Eu era muito nova, mas eu estava com a minha família num centro comercial e não era ilegal ser mestiço. E então, mas na altura? Na África do Sul era... Mas antes? Sim, e não era normal haver crianças da minha idade mestiças na rua, porque era ilegal haver casamentos entre negros e brancos ou crianças mestiças. Certo. E eu lembro perfeitamente de olharem para mim e a minha mãe explicar-me: é porque não há crianças como tu, e ela explicou-me o porquê. E é verdade, eu não via à minha frente, via crianças negras, ou via crianças brancas ou indianas, porque há uma cultura indiana muito forte. E continuei sempre a ir à África do Sul e a ver isso também evoluir. E lembro-me de uma vez estar no médico e ver um casal, a mulher era de origem indiana e ele era branco. E eu ter ficado a olhar para eles, a achar, uau, o mundo está mesmo a avançar. Exato, finalmente. Sim. E em Portugal? Portugal é um choque, foi um choque para mim quando eu cheguei em 2017, porque apesar de eu falar português, foi isso que menos me ajudou. Pois, porque possivelmente as pessoas normalizavam, não é? E achavam que por falar português estava muito consciente de como era a cultura. Sim, e eu não entendia muitas das piadas que eram feitas e quando às vezes eu perguntava, é claro que uma pessoa perde a piada quando alguém pergunta mas do que é que estão a falar. E eu lembro que essa parte foi difícil. Eu acho que se eu não falasse português teriam tomado mais o tempo de me explicar algum do contexto que estava a acontecer. Pois, percebo. E a Jéssica até tem uma história muito boa com umas queijadas, não é? Sim. Quer contar? Fui numa pastelaria perto do trabalho e eu gosto muito. Em Angola, muitos dos doces que se vendem são portugueses, mas não há a variedade que há aqui. Certo. Ali é sim, muito nós temos muitos. Sim. E a base é sempre a mesma: leite, ovo, farinha, açúcar. Mas pronto, a apresentação é diferente. E eu lembro de perguntar à senhora que estava a vender o que é que apontei para um bolo e ela está a gozar. E eu não sei o que é. E ela é uma queijada, mas ela disse-me como se fosse... Eu estava a gozar com ela. Exatamente, enquanto sim. eu nunca tinha visto antes. E acho que isso é só um exemplo de alguma das coisas que me aconteceram. Exato. E eu lembro-me de uma colega de trabalho que me marcou e até hoje... Ela, entretanto, já saiu da fidelidade e marcou-me até hoje. Estávamos numa conversa com colegas e estavam a falar do Pingo Doce e ela diz no meu ouvido: é um supermercado em Portugal. E eu já sabia, mas eu... Obrigada. É que ninguém para Sim, para pensar, para explicar, certo. A Jéssica tem 10 irmãos. 10 irmãos. Sempre esteve habituada a ter muita gente, suponho, à sua volta. E muito diferente também, sim. Sim.
Isso foi importante para assumir a carreira internacional da fidelidade? Pode ter contribuído esta abertura para a diferença? Na minha família sempre viajamos muito e hoje, no dia de hoje, eu consigo pôr no mapa onde é que estão todos os meus irmãos. Então estão todos em sítios diferentes. Estão quase todos em sítios diferentes. É muito difícil nos juntarmos, nunca nos juntamos os 10. E então temos essa cultura de estarmos sempre em pontos diferentes. E até nós gozamos que quando um se muda para um país, alguém vai seguir ou alguém vai embora daquele, porque não podemos estar juntos, tão próximos, não é? É muito curioso. Há alguns anos eu é que vivia em França e tinha uma outra irmã lá, saí e hoje vivem lá 3, pronto. Então, e em Portugal só está a Jéssica ou estão mais? Tenho mais uma irmã no norte de Portugal, mas eu sei que daqui a 5 anos já vamos ter feito um shift de novo. Claro, já vêm outros e vocês vão embora. Sim, mas estamos muito habituados a isso, sempre vimos os nossos pais viajar muito. E por muitos motivos, também por causa da guerra e também por causa do trabalho deles. Por isso é que eu nasci em Cuba também. E então viajar é mesmo muito natural. E agora a pandemia foi o ano mais não natural para nós. Porque não viajaram. Sim, cada um ficou preso ao seu sítio pela primeira vez. Foi curioso. E qual foi o principal conselho que lhe deram quando começou a trabalhar na fidelidade? Ninguém me deu nenhum conselho. Mas queria que lhe tivessem dado, não é? Sim, teria sido alguém explicar melhor a história dos doutores, que não existe em França, e então eu tinha cultura francesa. Eu nunca tinha escrito um e-mail em português antes de entrar na Fidelidade Angola. E quando cheguei, o que aconteceu em França? No primeiro encontro chamamos as pessoas com formalidade, mas é só no primeiro, monsieur, madame. E se a pessoa fala connosco dizendo o nome, nós também respondemos o nome. Podemos continuar a falar por você, na terceira pessoa, mas dizemos o nome da pessoa. Com o nome, certo. E então eu cheguei a Angola com esse mindset. A partir do momento em que disse senhora, passar ao nome, já que me tinham chamado. Mas depois foi chamada a atenção. Fui. Já percebi. É doutor, é engenheiro, e eu... Mas porquê que eu tenho de chamar aquela pessoa de doutor? Porque ele tem mestrado. E eu lembro de ter respondido, mas eu também tenho. Exato. Então a pessoa tem de tratar também por doutor. E então eu decidi não tratar ninguém por doutor. E em Angola, como há muita formalidade, não fazer isso é mesmo um stand. Um ato de rebeldia, quase. Mas eu sou sempre o máximo educada. Claro. E também já me explicaram, ok, pode ser assim, pronto, mas quando estás à frente de outras pessoas ou quando escreves um e-mail, ser formal, por favor. Então eu faço esse esforço por Já e-mail. estou a imaginar a Jéssica passa, não é? E dizem, olha, vai ali a Jéssica, é aquela que não trata por doutor, está bem? A Jéssica acabou de vir morar para Portugal para estar com o namorado. Exatamente. Certo? É mais fácil manter um trabalho à distância do que um relacionamento à distância? Como é que seria manter o trabalho à distância? Não sei, mas se calhar aquilo que fizemos durante o confinamento, não é? Ok. Isto a minha pergunta vai no intuito de perguntar se seria mais fácil trocar de país para trabalhar do que efetivamente para estar com o namorado ou com o marido. Uau! Excelente pergunta. Eu acho que estou na terapia. Eu hoje já vejo as coisas diferentes do que via há 5 anos e acho que talvez no início da relação há alguns passos a assumir para consolidar, mas depois da consolidação pode haver outro tipo de passos, como por exemplo viver à distância. Se houver um projeto comum de, ok, isso vai acontecer durante 3 anos e depois encontramos-nos no fim. Eu acho que não tinha isso há alguns anos quando tomei a decisão. Então eu diria que há facilidades e dificuldades em ambos. Sendo que eu acredito muito que é preciso agarrar algumas oportunidades de trabalho ou desafios que nos cheguem, e a pessoa que está connosco tem de saber acompanhar. Temos de nós saber acompanhar quando é necessário e a pessoa também saber fazer o mesmo connosco. Então acho que é aí onde eu estou hoje. Muito bem, desde 2017. Sim. Se um dia a Jéssica for trabalhar para outro país, significa que o seu namorado também vai consigo? Sim. Já falaram nós sobre decidimos isso? Que se houvesse uma alteração, a próxima alteração da nossa vida seria promovida por mim.
Porque eu tenho muito mais apetência para isso do Certo. que ele, e que ele seria a pessoa que iria acompanhar. Sim. Mas é interessante terem isso já Já. pensado. Sim, Sim, para que as porque- coisas corram bem, não é? Assim é que é. Porque sabemos que isto não é a última etapa Claro, da nossa da vida. vossa vida, É, sim. então estamos Boa. aí. Passamos ao próximo objeto, então acaba aqui a terapia. A Jéssica trouxe uma caixinha de maquilhagem, não foi? Porque tem muito a ver com aquilo que falámos no início, de em Angola as pessoas se arranjarem muito, as mulheres Sim. são muito vaidosas, mesmo reuniões por videocall no confinamento, arranjam-se. Ok. Porque a Jéssica no início falou em pantufas, Sim. em off, não em on. Não. Eu assumo completamente que eu trabalhei de pantufas. De pantufas, ok, pronto, então podemos dizer, não precisamos de cortar. Houve alguém que me disse, e eu adoro essa expressão, que é normal durante a pandemia termos um andar de cima diferente do andar de baixo. E então eu adotei isso como minha filosofia. Camisa e blazer da cintura para sim. cima, certo. E pantufas, pronto. Já me disseram, não se deve dizer que se trabalha de pantufas, mas eu respondi a todos os meus e-mails e fiz todos os meus projetos de pantufas. E correu bem. As pantufas não tiram produtividade, pelo contrário. Quanto à maquiagem, é um aspecto importante que eu aprendi em França. E lá é muito importante maquiar-nos desde muito cedo. Eu lembro que quando eu cheguei a França aos 14 anos, eu não me maquiava e as pessoas ficarem, mas não te maquias antes de vir para a escola? E eu, nós só temos 14 anos. Mas não, aquilo começa mesmo muito cedo, e depois eu, entrei no espírito, levei isso para Angola, onde as pessoas se maquiam muito. Mas é um país com uma umidade superior a 85%, 90% o dia todo. Pois. E então é preciso estarmos prontos a talvez retocar ou algumas coisas serem mais waterproof, porque há coisas que acontecem durante o dia, então mais vale estar pronto. Está preparado, certo. Apesar de ser vaidosa, digo eu, a Jéssica não lida bem com as formalidades, a questão dos títulos. Isso foi uma dificuldade que também trouxe para Portugal? Também se sente essa dificuldade da formalidade em Portugal ou não? Bem, a questão dos títulos que senti em Angola é uma herança portuguesa. Mas que agora aqui parece que já está a diluir-se um pouco, não é? Sim, aqui é incrível quanto, vamos dizer assim, o aluno ainda está muito ligado à teoria, enquanto quem passou a noção já está a distanciar-se um bocadinho. Eu considero que ainda há alguma formalidade em Portugal, mas eu sinto que dentro da fidelidade cá já não existe, ou pelo menos já não existe tanto. Foi o primeiro sítio onde eu... não, isso acontecia também em França, mas podemos tratar por tu as nossas filhas, enquanto em Angola não. Impensável, certo. não pode acontecer, ou acontecia muito pouco, ou era mal visto. E por acaso isso dá mais à vontade na relação. E eu gosto de tratar as pessoas por tu, de modo geral. Mas isso também é um traço angolano. De quando parte... É assim, em Angola há uma fronteira muito ténue entre o excesso de formalidade e a completa informalidade. As pessoas gostam de se tocar muito. E por acaso eu tenho dificuldade com isso, tanto em Angola quanto cá em Portugal. As pessoas tocam-se um bocadinho mais, ou tocavam-se. Sim, pois, agora com o Covid. Sim, e em França não nos tocávamos assim tanto. Certo. E eu continuo a não querer ser tão tocada. Sim, depois isso já vai um bocadinho da personalidade de cada um, não é? Sim. Não é a única coisa cultura. que a pandemia permitiu que fosse aceitável pedir distância. Exatamente. Diz que o momento alto da sua carreira profissional foi o rebranding da Fidelidade em Angola. Durante 10 meses a marca solidificou-se e acabou também a fazer um rebranding a si própria. O que é que mudou nesse rebranding, Jéssica? É verdade, foi em 2017 que começamos esse projeto eu ainda estava na Fidelidade Angola e começamos esse projeto com a Fidelidade, que é a dona da marca. E então eu nem imaginava que iria durar 10 meses, mas foi dos mais impactantes, que era como passar de Universal Seguros, que era a marca anterior, para a Fidelidade Angola, sendo que muitas das pessoas que já estavam na Universal Seguros eram da Fidelidade e sentiam-se Fidelidade, mas não estava espelhado naquilo que era a marca ou a cultura da empresa. E então foi um projeto muito, muito impactante. Foi aí que também comecei a lidar mais com a equipa de Portugal, a equipa de marketing. E foi aí também que decidi sair de Angola. Então eu fiz o rebranding durante a minha mudança. Foi... Eu hoje vejo que foi das coisas mais loucas que fiz. Mas eu acho que... Sim. Os dois processos doeram. Teve o momento do luto dos dois, mas... foi interessante fazer os dois ao mesmo tempo, sim. A Jéssica defende que quem viaja perde o medo do outro, e por isso é que não tem medo de nenhum país.
Não tenho medo de... Podem-me dizer que eu vou viver em qualquer país hoje, ou que eu tenho de visitar qualquer país hoje, eu não tenho medo de nenhum país. Há alguns países dos quais temos a obrigação de ter medo por causa das notícias, ou da cultura, ou de uma política. Mas volto à pergunta inicial. Todos os países têm um defeito. Há alguns que escondem melhor do que os outros, mas todos têm. E não teria medo de ir a absolutamente nenhum mesmo. Então, assim sendo, para onde gostava de ir viajar a seguir? De férias ou a trabalho? Pode dar as duas opções. Então, de férias seria Zanzibar, na Tanzânia. Eu tenho um appeal por Zanzibar que eu não sei explicar. Mas já lá esteve? Não, nunca estive. E adoraria eu também ir. gostava. E a Tanzânia é um país no qual as mulheres podem viajar sozinhas, então eu também gosto de viajar sozinha. E é importante também saber quando isso pode acontecer. E a trabalho, adoraria ir ao Chile, porque falo muito com os colegas do Chile. Mas nunca lá esteve? Nunca lá estive. Só para materializar não só as pessoas, como também aquela cultura que eu acho fascinante. Porque eles são de uma cultura germânica e acho que me sinto próxima disso. Muito bem. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Está feito. Foi mais um episódio da Volta ao Mundo com a Fidelidade. Pode acompanhar todos os episódios no site da Fidelidade Studio ou em qualquer plataforma de podcast. Até à próxima. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.